quintal, o campo de futebol. Traves de chinelos e quinas, bola pererecando por entre as pernas magoadas dos moleques. Certa tarde, era julho, o de dias corrompidos, exauriam-se numa partida o Lucas, o Marquinho, o Tiquinho e o Gilmar. Blusa laranja, gola cacharréu e enregelados pés nus de esfolados recentes, como esquecer? A minha primeira memória de Copa do Mundo foi em 1970, eu era muito pequenininho, mas aí foi a final, quando o Brasil venceu de 4-1 na Itália. Nós não tínhamos televisão em casa, eu acredito que naquela época muito pouca gente tinha televisão em casa. E então, de repente, nós fomos todos reunir num armazém que tinha uma televisão que eu, na minha imaginação, acho que era colorida, não sei se era. E nós fomos então todos para lá e eu me lembro que, eu acho que no intervalo do jogo, entre no primeiro para o segundo tempo, alguém passou com uma bandeira do Fluminense, e a bandeira do Fluminense tem as mesmas cores da Itália, e alguém cismou que era alguém torcendo para a Itália lá, e eles, uma confusão danada, quebraram a bandeira, acho que quiseram bater na pessoa e tal. Mas foi um momento bastante interessante para mim, porque foi o momento que nós fomos tricampeões mundiais. E teve até um episódio muito interessante que na Copa do Mundo de 2006, naquele jogo que a gente não gosta de lembrar, já estava quase saindo, eu ia para casa de um amigo meu e a Helena, minha filha, ia para casa de uma amiga, de uns amigos dela. E eu saí daqui, eu não uso o celular, não usava e não uso ainda hoje. E eu não sei porquê, no meio do caminho eu resolvi ligar para casa, perguntar para ela se estava tudo bem aqui. Quando eu liguei, ela estava desesperada. Aí eu falei, Helena, o que foi? Ela falou assim, nossa gata acabou de morrer. Ela teve um ataque cardíaco, um pouquinho antes do jogo. Uma gata, eu volto para casa, chego aqui, encontro ela morta, e a Helena desesperada, e aí ela quase que parecia que estava já antecipando o que ia acontecer naquela tragédia que foi aquele jogo, né? E eu e a Helena, então, assistimos o jogo, nós dois juntos, sozinhos aqui dentro de casa, com a nossa gata morta, coitada. E você pode ver que muito poucos escritores escreveram sobre futebol. Escrever sobre futebol é uma coisa muito recente. E tem a ver com isso, quer dizer, no primeiro momento era um esporte de elite que não interessava muito como imaginário para a literatura. No segundo momento, a literatura de esquerda se colocou frontalmente contra a manipulação para o qual o futebol servia para as ditaduras. E então, só agora, neste momento em que o futebol deixou de ter essa característica manipuladora, é que os escritores, inclusive muitos deles saídos de classe média baixa ou de classe média média, começam então a se apropriar do futebol como possibilidade de escrita. Embora, certamente, nós tenhamos alguns grandes clássicos, né? O próprio Zé Lins do Rego, que escreveu Crônicas sobre Futebol, ele foi diretor de futebol do Flamengo, né? E ele era um grande escritor. O Nelson Rodrigues, outro, né? O Roberto Drummond, que era um atleticano fanático, também foi um grande cronista de futebol. Então você tem, em vários momentos da literatura, você tem alguns escritores que realmente estão ali tentando juntar uma coisa com a outra, né? Mas isso não é comum, isso era, digamos assim, a exceção, não era a regra. O que me interessa no futebol é exatamente o futebol tem em si os elementos de tragédia tem de comédia também, mas a comédia, digamos assim, não é nem o forte disso aqui, mas de tragédia e de drama ele tem os elementos muito claros. Quer dizer, até hoje eu sou um bom torcedor do meu time de coração, que é o Flamengo. Eu tenho, na verdade, mais que uma. Eu tenho essa aqui, que é de 1972 e é do Fio Maravilha. Mas tenho mais. Tenho essa aqui que é do ano que eu nasci e que ostenta o número 5. E finalmente tem uma, aliás, finalmente não, tem mais duas na verdade. Tem essa aqui que é do começo do time, quando o Flamengo ainda era clube de remo mesmo, por isso que chama Clube do Remo, né? Remo do Flamengo.
Clube de Regatas Flamengo. Então era assim, que é linda, né? E tem uma aqui que já é mais, digamos assim, já do nosso tempo, que é quando, isso aqui seria a camisa 10. Então nós temos aqui uma pequena coleção de camisas do Flamengo, que depois eu vou dobrar de novo e guardar de novo. Eu era um bom lateral esquerdo quando era moleque lá em Cataguases. Com o tempo eu tive que parar porque, enfim, mudei para Juiz de Fora, estudava lá, então eu passei a jogar futebol de salão. E também depois eu parei de jogar futebol de salão, eu era um bom jogador de futebol de salão também. Mas eu parei porque eu sofri um acidente e aí eu não podia jogar mais. Então eu pendurei a chuteira, no caso o tênis, né?